Fala, rapaziada, aqui é o Thiago do Mundo dos Campeonatos. Hoje eu vou fazer o vídeo para a Série A, Série B e a Série C. Bom, você viu que eu não, no vídeo da Libertadores Sul-Americana, eu não fiz porque não consegui fazer, não tive tempo de fazer. Não tive e, obviamente, eu ia acertar algum, por exemplo, o Corinthians. Porque nos dois últimos jogos eu botei 2-0. E obviamente se eu pegasse esse jogo, botaria 2-0 e eu acertaria. Mas não, porque eu não fiz. Então, esquece agora. E no outro vídeo do Brasileiro, não acertei nenhum. Ou seja, faz tempo que eu não tô acertando. Mas vamos começar logo que eu vou acertar alguns. Confia, vou acertar, eu quero, por exemplo, acertar os três. Os três. Pô, o primeiro jogo é o Botafogo e o Remo. Olha, o Botafogo é assim. Tá, o Botafogo é bom, por exemplo. Se fosse no início do ano, assim, lá, quando eu tava brigando para não cair, aí eu achava, pá, aí não vai dar certo. Mas agora, como tá competindo e o Remo tá brigando para não cair, que eu acho que o Remo só tem sorte quando pegar o Bahia. Então, para mim, o Botafogo ganha de 3-0. No mínimo 3-0. Aí tem Vitória e Curitiba. Olha, se depender assim, 2-0 pro Vitória. Porque o Curitiba é o Curitiba, né? Não vai, tipo, surpreender e ganhar, chegar longe. Mas pra mim, o Vitória. Aí temos Palmeiras e Santos. Aqui não precisa falar nada, né? Palmeiras. Se for o Santos só precisa o Pelé, o outro, só precisa do Pelé para resolver isso. Tipo, se o Pelé estivesse no campo, ele ia lá, ganharia. Senão, nem o Neymar tá conseguindo. Então, obviamente, o Palmeiras. O Palmeiras vai ganhar para Brasileirão porque tá jogando bem. Tipo, quem pode parar o Palmeiras? O Flamengo? Mas o Flamengo também é assim. Então o Palmeiras ganha. Atlético, Atlético Paranaense e Grêmio. 3-1 para o Atlético Paranaense. Olha, mas, por exemplo, o Atlético Paranaense, por exemplo, pode surpreender. Porque eu acho que, tipo, se botar time que fica surpreendendo, por exemplo, os dois que estão surpreendendo é o Atlético Paranaense e o Curitiba. Porque fiado da Série B. Então, claramente, para mim, o Atlético Paranaense vai ganhar. Mas o Atlético Paranaense nem tá jogando bem, mas não ganha um Brasileirão. Não ganha um Brasileirão porque é não ruim. E se botar antes disso, sabe qual foi o primeiro título Brasileirão mesmo? Foi lá 2001. Antes de começar o Brasileirão de pontos corridos. Que foi 2003. Ou seja, não conseguiu. Pode ter ficado no FISE 2004, contra o Santos. E o resto, nem se pode, porque é difícil ganhar isso aí. Aí tem o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. 1-1. Só tomar não acontece uma coisa. Briga de novo. Porque quando o Inter não tava brigando, aí foi Atlético Mineiro. Agora vamos ver se faz um jogo bom ou um jogo ruim. São Paulo e Bahia. Olha, olhando assim, São Paulo. Porque São Paulo também é outro time que tá jogando bem. O Bahia tá jogando bem. Só não tá na Libertadores, nem na Sul-Americana. Então, claramente, o São Paulo ainda ganha. Aí temos o Flamengo e o Vasco. Olha, aqui obviamente vai ser uma goleada. Ou não. Porque se meter o 4. Mas o Flamengo meter 4-0 no Atlético Mineiro e no próximo jogo empatou. Mas vamos ver. Eu acho, pra mim, minha opinião, vai ficar 4-1. Não vai ser 5, 6, 4-1. Mas não tem um monte de jogador. Os jogadores que realmente estão na reserva. Então. Mas, obviamente, é o Flamengo. E aí temos Chapecoense e o Bragantino. 1-1. E quem ganha, minha opinião, que eu sempre esqueço assim, de exportar, quem ganha, pra mim, Bragantino. E o outro, Atlético Mineiro Cruzeiro, o Cruzeiro. Mas tem o Mirassol e o Corinthians. 2-2.
Mas se eu for o campeão, o Corinthians é grande favorito ainda. Não, o Cruzeiro é grande favorito pra tirar invencibilidade. Ah, tá. Não foi nada. Isso foi da Série A. Vamos pra Série B. A qual começou de novo com o time do Botafogo, de São Paulo. Só que aí também que não é no tipo, da Série C, porque a Série C não começa. Começa com outro. Mas ia ser claro, Botafogo de São Paulo começasse primeiro, Botafogo da Série B de São Paulo começasse segundo, e o Botafogo lá de Paraíba começar também. Aí ia ser três, ia ser os copiando. Aí Botafogo e Náutico 1-1. O Cuiabá e o Criciúma. Olha, 2-1 pro Criciúma. Porque o Cuiabá também não é um time bom ainda. Mas tem Fortaleza e o Goiás. O Goiás tá ruim, o Fortaleza tá brigando. Mas, minha opinião, 2-2. E quem ganha, aqui, por exemplo, o Fortaleza e o outro, o Náutico. Operário e Londrina. Olha, se a minha teoria tiver certo, o Operário vai fazer só um gol. Essa é a minha teoria. Porque claramente é difícil eu botar, por exemplo, 1-0. Porque 1-0 é muito difícil. Se botar 1-0 pro time, aí fica 1-0. Até os 90 minutos ficar 1-1. E tem aqui São Bernardo e Ponte Preta. Ponte Preta até jogando bem, por exemplo, até um pouquinho, mas é o São Bernardo, 2-0. E ainda vai subir pra Série A. Será? Ou será que não? Mas tem o Sport e o Ceará, que os dois ainda estão invictos. Ou seja, 1-1. Mas tem, peraí. Atlético Gol e o Juventude. Juventude, porque o Juventude tá com 3 vitórias seguidas no Brasileirão. Se fosse na Copa do Brasil, ia perdeu também. Mas se for no Brasileiro, tá 3 vitórias seguidas. Minha opinião, Juventude. Mas vamos dizer assim, se o Juventude quer ir pra Série A, ele tem que ficar pelo menos 3 anos seguidos. Porque vai assim, chego no Brasileirão, primeiro ano, fico brigando pra não cair. No segundo ano, eu caio. Aí fica sem graça. Deixa eu ver. Aí tem uma América Mineiro e Série B. Os dois que não ganharam. Mas se eu calcular mesmo, o Série B ganha. Porque o América Mineiro, não sei o que tá acontecendo. Tá tão ruim que nem sei. Mas a maioria que estão chocando, por exemplo, a Série B e a Série C, estão tudo na Copa do Nordeste, Copa Verde, Copa Sul e Sudeste. Aí complica. Aí faz pergunta, como você sabe disso? Porque eu olhei assim, e alguns estão ainda. Por isso complica assim os negócios. Por exemplo, por exemplo, eu tava vendo, tipo, o Amazonas, por exemplo, que tava jogando, tá com 2 vitórias seguidas no Brasileiro da Série C. Enquanto lá, no Copa Verde, ele ficou de fora. Então, se ele não tivesse jogando bem lá, ele estaria se classificado. Aqui, Novo Horizontino e Vila Nova. Quer dizer, Vila Nova, não. Avaí e Vila Nova. Se eu calcular, 2-0 pro Novo Horizontino. E aqui, Avaí. Avaí. Tá. Vila Nova e Atlético. Olha, se eu analisar, 2-0 pro Vila Nova. Porque o Vila Nova pode subir pra Série A. Ou não. Porque, vai saber, tá brigando lá em cima. Chega a rodada 35. Já tá em terceiro, quarto colocado. Tô perdendo o lápis. Tá. E o outro Série C, que a gente tem o Guarani e Santa Cruz. 2-0 pro Santa Cruz. Confiança e o Inter de Limeira. 1-1. Porque não vai falar nada o jogo aí. Eu ia falar que os dois também estão assim, competindo. Só que o Confiança é o Confiança, não ganha de ninguém. Só ganhou do
Santa Cruz, Ferroviária e Anápolis. 1-1. Não vou falar nada. Esse jogo aqui é interessante, porque eu vou acertar. Amazonas 3-0 contra o Caxias. Mano, se posso falar uma coisa? Se o Amazonas não ganhar isso aí é sacanagem. Mas por quê? Mas por que eu acho que... Ó, por exemplo, ele tá com 12 vitórias seguidas. Ou seja, ele pode ficar invicto. Ou não, né? Porque 12. Porque, por exemplo, tem até 19 rodadas. Aí tem a segunda. Mais a semi... Não, mais a final. É, claramente ele consegue. Mas, ó... Eu, pra mim, se o Amazonas não tivesse caído, lá na Série B tava fazendo um estrago. Ou não, né? Porque senão tava brigando pra não cair, brigando pra não cair, brigando pra não cair, né? Mas pra mim é Amazonas 3-0. E confiança em Inter de Limeira, que eu acho que o Inter de Limeira ganha. Deixa eu ver. E o Ferroviário. Volta Redonda e Brusque, 2-2. E quem ganha? Volta Redonda. Outro, Paysandu e o Botafogo. Olha, o Botafogo tava começando a jogar bem. O problema é que depois dele não conseguindo mais, já tá apertando ponto. Então, Paysandu 3-0. Maringá e Ituano. Quanto eu botei mesmo? Não, Itabaiana, confundi. Maringá 3-0. Aí temos Ipiranga e o Ituano. Olha, Ituano ainda consegue ganhar, porque meteu aquele goleada lá no Maringá. Deu 3-1 pro Ipiranga. 3-1 pro Ituano. Floresta e Manheirão. Floresta 2-0. E aqui, Figueirense e Barra. Olha, se fosse o Figueirense tivesse bom, eu ia botar vitória no Figueirense. Só que eu não vou botar porque eu vou botar vitória no Barra. 3-0. Pronto, o vídeo vai ficar por aqui. Ó, comenta a sua previsão que eu quero ficar sabendo. Tipo, qual time que vai subir, quem vai descer, quem vai cair, quem vai sumir ou desaparecer. Porque como os times aparecem um ano, depois some como o São Caetano, que tá na série A do A4 Paulistão. Então o vídeo vai ficando por aí. Deixe seu like, inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho. Valeu e tchau!